Neste vídeo eu vou falar sobre os honorários advocatícios. Os honorários são a base de renda do advogado e se dividem entre os honorários contratuais e os honorários de sucumbência. Eu recebo muitas perguntas, tanto dos advogados quanto dos clientes, a respeito da cobrança desses honorários. Então, neste vídeo, eu vou responder a essas perguntas. Peço que assista até o final. Por favor, se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo. Primeiramente, é importante saber o que significa o termo honorários. Honorários vem do latim onus, que por sua vez significa o prêmio dado ao advogado pela sua atuação ou pela sua oratória, que, com o passar do tempo, virou sinônimo da remuneração do advogado. Conforme já foi falado, existem dois tipos de honorários: os honorários contratuais ou convencionados e os honorários de sucumbência. A grande diferença entre os dois tipos está em quem é o responsável pelo pagamento e quem é o responsável pela precificação. Nos honorários contratuais ou convencionados, as partes, ou seja, advogado e cliente, estipulam o valor a ser pago e a responsabilidade do pagamento é do cliente perante o advogado que está contratando. Já nos honorários de sucumbência, a lei é que determina o valor que tem que ser pago e quem vai pagar. E o juiz, é claro, estipula este valor líquido a ser pago. Qual a finalidade dos honorários contratuais? A finalidade é bem simples, de remunerar o advogado pelo serviço que está sendo prestado. Esses honorários são estipulados por um contrato firmado entre o advogado e o cliente e varia dependendo da complexidade da causa, do tempo gasto para solucionar o problema, do valor da causa e da capacidade econômica da parte. O contrato ele é feito via de regra por escrito, mas nada impede que também seja oral. Via de regra, o advogado não deve receber mais que o cliente, ou seja, os honorários do advogado não devem exceder o que o cliente vai ganhar na causa. Esses honorários podem ser estipulados tanto num valor fixo quanto num valor de porcentagem, ou seja, um valor de êxito sobre o que o cliente vai ganhar, ou tanto de um quanto de outro, ou seja, um valor fechado e também a porcentagem. Antes de se falar dos honorários de sucumbência, é fundamental saber do que se trata a sucumbência, o que ela é, o ônus da sucumbência. Ônus é o encargo que a pessoa se torna responsável. E sucumbência vem do verbo sucumbir. No termo jurídico significa perder. Então, o ônus da sucumbência incumbe a parte que perde o processo e engloba as custas processuais e os honorários de sucumbência. Em termos bem simples, quem perde o processo é obrigado a pagar as custas do processo e os honorários de sucumbência. Qual a finalidade dos honorários de sucumbência? São duas as finalidades. A primeira é desestimular o ingresso com ações que sabidamente não vão ter êxito, ações ou recursos, ou seja, desestimula a parte a ingressar com esse tipo de ação. A segunda é a de remunerar a parte vencedora justamente por ter tido que ingressar com uma demanda judicial ou com uma defesa num processo judicial. Qual o valor dos honorários de sucumbência? No processo civil, entre 10% a 20% sobre o valor da causa, dependendo do grau de zelo do serviço prestado, do local do serviço, da natureza e complexidade da causa e do tempo gasto no serviço. No processo do trabalho, de 5% a 15% sobre a sentença líquida. Bom, e nos casos em que não há como ter liquidez, ou nos casos em que o valor da condenação é muito baixo? Nesses casos, o juiz estipula um valor da sucumbência para o advogado. Qual a importância dos honorários de sucumbência para o advogado? O próprio Código de Processo Civil, em 2015, trouxe a importância de caráter alimentar para o advogado. Cabe lembrar que muitos de nós advogados não têm salário. Então, em que pese não ser possível contar com uma renda exata mensal da sucumbência, ela sim faz parte do orçamento do escritório e sim complementa, porque muitas vezes o advogado faz contratos de risco, ou seja, aquele contrato que o advogado só vai ganhar se a parte vencedora, o seu cliente, tiver êxito no processo. Então, mais uma vez, embora
a sucumbência não seja possível calcular, sim, os advogados contam com ela, porque ela é, novamente, uma verba de caráter alimentar, ou seja, fundamental, eis que serve para o sustento do advogado. O dever do advogado de informar ao cliente sobre a sucumbência e os seus riscos. Este é um dever fundamental e está descrito no Código de Processo Civil, ou seja, o advogado tem que informar o cliente sobre os riscos do ônus da sucumbência, que engloba as custas processuais e honorários advocatícios. O cliente, quando vai ingressar com a ação, tem que estar ciente que, se não obtiver êxito, corre o risco de ter que pagar custas processuais e honorários de sucumbência. Então, muitos advogados pecam ao não informar ao cliente, ao presumirem que o cliente entende que tem que pagar custas e sucumbência no final da ação se não obtiver êxito. O outro grande problema é o advogado não explicar de quem é esse ônus da sucumbência, no caso de vencer a causa. Ou seja, o advogado tem direito a receber esses honorários de sucumbência. E esse valor vai estar expresso no processo. Muitas vezes as pessoas vêm e me perguntam, olha só, Ricardo, eu tenho um processo aqui que eu ganhei X, ganhei 10 mil, mas aqui o meu advogado, eu vi que ele sacou 11 mil. Sim, neste caso, hipoteticamente, teria 10% de honorários advocatícios, em que o advogado deixou de explicar claramente para a parte, ou seja, é um direito dele, mas não foi explicado. Então esse dever de comunicação é muito importante. Falar sobre os riscos da sucumbência, né, tanto na vitória quanto na derrota do processo judicial. Quem paga os honorários de sucumbência? O Código de Processo Civil é bem claro ao determinar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Importante também destacar que, se na causa houver mais de um réu ou mais de um autor, todos os vencidos pagarão proporcionalmente o ônus da sucumbência. Além disso, se a parte vencedora for beneficiária de gratuidade de justiça e a parte perdedora não for, ela pagará as custas judiciais também. Diferença entre honorários de sucumbência e verbas de sucumbência. Já falei anteriormente da natureza dos honorários de sucumbência, que são devidos ao advogado da parte vencedora e tem caráter alimentar. Já a verba de sucumbência é aquilo que se fala quando se diz o ônus da sucumbência, só que não está restrita unicamente às custas do processo. Também podem incidir honorários periciais e demais custas tais como de tabelionato, por exemplo, e essa verba também é devida pela parte vencida, ou seja, faz parte do ônus da sucumbência. O que é sucumbência recíproca? O próprio nome já diz, é quando ambas partes perdem o processo. É muito comum se ingressar com uma ação judicial com mais de um pedido, e nem sempre a totalidade dos pedidos é deferida, ou seja, há uma sentença de parcial procedência, que condena as partes ao pagamento do ônus da sucumbência, que é dividido por sua vez nos honorários advocatícios e nas custas processuais. Estas serão divididas proporcionalmente entre vencedor e vencido. Mesma coisa com os honorários advocatícios, honorários de sucumbência. Ou seja, no final de uma causa, por exemplo, uma parte ganhou quase todos os pedidos, mas perdeu um. Então ela vai pagar sucumbências proporcionais, como por exemplo 10%, 20%, 30% do valor da ação, e vai pagar a outra parte 5% de honorários advocatícios. E da outra parte vai pagar 20% de honorários advocatícios e o restante, 60%, 70%, 80% das custas processuais. Impedimento à compensação dos honorários. O Código de 2015 traz uma inovação fundamental para os advogados, um pleito que começou na OAB do Rio Grande do Sul, que é a vedação à compensação de honorários. Antes dessa determinação no Código de Processo Civil, o que acontecia era o seguinte: havia uma sentença em que condenava ambas partes para pagarem honorários. Vamos supor que uma parte pagava 10% e a outra parte pagaria 15%. Haveria compensação e os honorários devidos seriam 5%. Neste caso, quem restava prejudicado era o próprio advogado. Ou pior, que era muito mais comum acontecer, a compensação total. Ou seja, o juiz arbitrava 10% para cada uma das partes,
10% para cada uma zerava, ou seja, os advogados não recebiam nada de sucumbência para a causa. E isso é uma importante e fundamental mudança do Código de Processo Civil que hoje os advogados têm como garantia a vedação, a compensação de honorários. Sucumbência recursal, outra inovação do Código de 2015. Assim como a sucumbência, essa sucumbência recursal serve para desestimular o ingresso de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios. Ou seja, se já houve condenação a honorários de sucumbência em primeiro grau e em segundo grau, quando é protocolado um recurso que se sabe que é manifestamente inadmissível ou meramente protelatório sobre o valor já arbitrado de honorários de sucumbência, será majorada uma porcentagem, justamente para desestimular a parte a ingressar com recursos que não serão admitidos. Onde são cobrados os honorários sucumbenciais? Os honorários sucumbenciais são cobrados na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos. Os honorários de sucumbência, portanto, são devidos ao advogado e têm caráter alimentar. Então é muito importante que se comunique de forma clara ao cliente dos riscos da sucumbência e a quem é devida essa sucumbência. Espero que tenham gostado do vídeo, que esse vídeo sirva para esclarecer tanto os colegas advogados quanto os colegas clientes. Fique à vontade para comentar e também para sugerir novos temas. Peço que, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal.